sequer para que houvesse a nossa salvação. Deus enviou Jesus, o teu Filho amado. E o escritor aos Hebreus diz que Deus antigamente falou muitas vezes, e aos nossos últimos dias Ele tem falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Irmão, Jesus veio a este mundo, viveu como um de nós, mas Jesus é Deus. A Bíblia fala que quando Jesus veio a este mundo, Ele fez a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai para Jesus? Jesus precisava morrer, porque Jesus é o nosso Cordeiro imaculado. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia falar com Deus, ele imolava um cordeiro, e o sangue desse cordeiro, ele purificava os pecados dele. Depois ele purificava, ele pedia a purificação pelo povo. Senhor Jesus, aleluia! O sangue desse cordeiro, ele encobria os pecados, porque esse cordeiro, ele representava o Cordeiro de Deus que um dia viria para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus veio, e Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito acerca dele. E quando ele estava ali na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, ele disse, antes de entregar o seu Espírito, está consumado. Glória a Deus, aleluia! Jesus declarou publicamente ali que ele havia cumprido tudo aquilo que acerca dele estava escrito. E o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, perdoou os nossos pecados, e ainda perdoa os pecados de todo aquele que se chega a Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi feito herdeiro de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, com Ele e sem Ele. Nada do que foi feito se fez. Mas o escritor do livro aos Hebreus continua falando, no capítulo 2 ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmão, nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque está chegando o tempo, temos visto o tempo em que muitas outras doutrinas têm entrado no nosso meio e têm tentado tirar a autoridade da palavra do Senhor. Nós vemos que muitas vezes são criadas leis que vêm de conflito com o que a palavra de Deus apregoa, com o que a palavra de Deus declara. E o escritor diz, nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Ou seja, nós temos que prestar mais atenção às coisas que nós temos ouvido acerca de Jesus, acerca do seu reino. Nós temos que prestar mais atenção nas coisas que nós temos ouvido a respeito de como nós devemos segurar a nossa salvação, porque não há outro meio de sermos salvos a não ser por intermédio de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque não há outro caminho. A Bíblia diz que nenhum outro há que possa nos levar a Deus, a não ser Jesus. Não há outra Jesus, aleluia! a verdade que Jesus nos ensina, e não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o escritor diz, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é amor, e Deus é amor, mas Deus também é justiça. Todo pecado, toda transgressão
e toda desobediência um dia estará diante do juízo de Deus. E cada qual de nós iremos prestar contas de tudo aquilo que nós realizamos neste mundo. Mas se nós formos comprados e selados com o Espírito Santo de Deus, se nós depositamos toda a nossa confiança no sacrifício de Jesus do Calvário, a Bíblia também nos diz que nenhuma condenação há contra nós. Lá em Romanos ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a parte, segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz e nos orienta que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas celestiais, pensar nas coisas do reino de Deus, porque isso tudo aqui irá passar um dia. Tudo isso aqui irá ficar para trás. E a decisão que nós tomamos aqui nesse presente irá refletir aonde nós iremos morar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Ou se distante de Deus. Por isso, o escritor fala: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, para a nossa salvação, a Bíblia diz que nós fomos comprados